Fala pessoal, Daiane Faria com mais um caso real. E hoje o caso é a respeito de um jovem com seus 20 e poucos anos, em que ele sofria de impotência sexual. Como ele bem disse, Daiane, eu não sei o que acontece comigo, mas desde a minha primeira vez eu sinto que eu vou falhar e eu acabo falhando. Fica comigo até o final para você entender um pouco mais do quanto algumas demandas emocionais, questões emocionais acabam influenciando em nosso corpo e automaticamente em nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. Quando esse rapaz me procurou, e esse foi um tratamento online, quando ele me procurou, a sua demanda inicial, a sua queixa inicial era a respeito dessa impotência. Ele falhava com a sua namorada e chegou a falhar também com outras mulheres. E nós sabemos que, de certa forma, para os homens isso pesa muito. Existe todo um plano, toda uma estrutura em prol da virilidade, do órgão sexual, da potência dos homens, e quando isso falha, de certa forma, eles se sentem extremamente prejudicados. Muitos homens têm vergonha de procurar ajuda. A maioria dos homens que eu atendo traz essa demanda. Eu acho isso bem interessante. Muitos se sentem à vontade. Mas não é fácil para o homem procurar ajuda. Então acontece muito de, às vezes, ser a esposa, ou a namorada, ou alguém que incentiva a procurar ajuda. Não por se tratar de uma questão sexual, mas por eles muitas das vezes sentirem vergonha mesmo de falar sobre isso, de recorrer à ajuda para esse sentido. Esse rapaz, ele já havia feito vários exames, então não constava nada ali que pudesse ser algo do próprio corpo, O corpo dele funcionava bem, e depois de muita resistência ele aceitou que pudesse ser algo psicológico, e é nesse ponto então que ele decide recorrer à hipnoterapia como uma solução. Durante o seu processo ali, lembrando que o tratamento ele tem algumas etapas, e uma delas é uma etapa de revelação, é entender o que está por trás desse conflito. E olha só que interessante, o que estava por trás desse conflito estava relacionado a uma situação com a sua mãe, aonde a mãe exigia muito dele ser homem, desde criança. Ele traz ali algumas cenas, algumas questões, aonde a mãe exige esse movimento de ser homem. Menino, você precisa ser homem, menino, você precisa ser homem, menino, você precisa ser homem. E o ser homem, para ele entende então como algo relacionado ao corpo, a ter que dar conta, a ser forte, a ser potente, enfim. Só que quando chega a adolescência, no momento em que ele vai perder a sua virgindade, é natural, seja para homem ou para mulher, esse é um momento único. Então ele está nervoso, ele está extremamente nervoso, e ainda ocorre em um ambiente que não era propício, um ambiente proibido, por assim dizer. E ele extremamente nervoso, ali ele não consegue ter uma ereção conforme ele esperava, mesmo sentindo desejo, mesmo estando presente o tesão, há ali uma falha na ereção, por assim dizer. E nesse momento o que vem é a fala da mãe, é a voz da mãe, dizendo para ele: você precisa ser homem. Então, de certa forma, nós não temos muita explicação o porquê, Mas, de certa forma, ali nesse momento, ressoa nele o medo de não ser homem, por aquela falha. Mas tudo bem, foi a sua primeira vez, então ele saiu dali achando que aquilo era o normal. Só que esse normal, o que acontece ele se repete por várias e várias vezes com mulheres. Tem um determinado momento da vida dele que ele chega a se questionar se então ele gostava de homens, então ele experimenta, ele ousa arriscar, a experimentar.
a ficar com outro homem e acontece do mesmo jeito. Aliás, nessa situação não há o desejo, não há ali o que ele sentia com mulheres, o que para ele confirma o fato de gostar de mulheres, né, de ter esse desejo. Enfim, e essa situação ela se repete por muitas e muitas vezes, até que 2 anos atrás ele decide procurar ajuda. Ele vai até o médico, faz exames e o médico fala para ele: olha, tá tudo ok, isso pode ser algo psicológico, pode ser uma ansiedade. E é comum que a gente associa isso à ansiedade, mas nem sempre significa que é uma ansiedade, tá? Quando ele traz a compreensão, que é uma outra etapa do tratamento, quando ele parte para a compreensão, o que ele entende disso é que o fato de ser homem para ele estava sim relacionado a uma questão de dar conta de algo sexual. Só que ele se sentia inseguro, ele não se sentia homem. Por várias questões na vida profissional, essa questão da impotência. Então o corpo dele não permitia que ele fosse homem. E quando eu falo assim, eu estou dizendo dentro da compreensão desse sujeito que entendia que ser homem era ser potente, era não falhar, era ser viril, era ter ali, né, o desejo, enfim. E quando isso foge, quando isso falha, o que retorna para ele é: tá vendo? Você não é homem. Tá vendo? Você não consegue fazer isso. E é interessante esse caso, pessoal, porque não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, dessa necessidade, esse ter que dar conta de ser homem. Muitos homens passam por situações de insegurança e essa insegurança reflete no corpo. Porque ali no órgão sexual, para muitos homens, é o momento, é onde eles se encontram enquanto homem, tratando-se de uma questão sexual. E quando isso falha, é broxante no sentido de: poxa vida, eu não estou dando conta. O meu órgão não está funcionando conforme o esperado. E a partir disso, né, gera-se tantos transtornos, tantas demandas. E como eu disse agora há pouco, realmente não é fácil para eles. E quando esse rapaz entende, quando ele ressignifica, quando ele principalmente reeduca a sua mente, mostrando que pode fluir bem, o que acontece é que o seu corpo começa a reagir muito bem. E uma coisa que ele havia ressaltado para mim foi: Daiane, eu estou evitando procurar minha namorada, eu estou evitando fazer certas coisas porque não tem, eu fico frustrado, eu fico eufórico. E o pensamento de não dar conta surge o tempo todo. Então eu tenho evitado. E depois, 3 semanas depois dessa terapia que eu comentei aqui agora com vocês, ele me fala o quanto tem melhorado, o quanto o desejo dele está diferente e o quanto ele não preocupa mais em falhar. E o que tem acontecido é que ele não tem falhado mais. Vou repetir nas palavras dele: Daiane, a impotência para mim não é mais um problema. Gente, para um homem e para a mulher também, na questão sexual, não de impotência, mas às vezes de libido, de falta de desejo, quando essa chave muda, quando isso muda, é transformador, porque ali a pessoa passa a ter um verdadeiro prazer. E é muito importante isso. Aliás, tá na nossa espécie, né? A questão da reprodução, o transar, o sexo, o amor, enfim. Então, quando isso não flui natural, é algo muito frustrante. Mas quando passa a ser natural ali na vida da pessoa, né? Quando volta a ser ao normal, né? Por assim dizer, é algo muito transformador. Compartilhe esse caso, envie esse caso para alguém que você sabe. Se você, mulher, tem um parceiro que passa por isso, mostra para ele esse vídeo. Muitas das vezes eles têm vergonha, mas não significa que precisa ter. É natural, eu não estou aqui para julgar, eu estou aqui para ajudar. Compartilhe esse caso, envia para alguém, manda para alguém, mostra para alguém. Você pode fazer a diferença na vida de uma pessoa.
Aproveita também, se você está aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Dê um like, comente, a gente está aqui para realmente ajudar.